Estamos no 8º episódio da segunda temporada do Genix no Trecho, e essa é a parte 2 de uma sequência de 3 encontros onde falamos sobre a estação de monta. Esse bate-papo é uma iniciativa Genix Conecta, e junto com Gustavo Freitas, coordenador de projetos corte da Genix, conectamos 3 grandes médicos veterinários que atuam de diferentes formas dentro da pecuária. O Diego Melega, que tem residência em clínica médica de grandes animais e é supervisor de reprodução da AgroSB e Agropecuária Mafra. O professor Genevaldo Silva, pós-doutor em Medicina Veterinária Preventiva, tendo como área de atuação a sanidade animal, e a Renata Rocha, que é pós-graduada em Reprodução e Produção Bovina, com experiência em ETF e hoje é consultora da Ourofino. E a gente teve também a grata participação surpresa do Ingo Melo, que já esteve aqui com a gente na primeira parte dessa sequência de episódios. Vamos aí para mais um episódio da nossa sequência especial Estação de Monta, que a gente está falando aqui quando começa e quando termina. Né? No primeiro episódio aí dessa sequência de podcasts, a gente falou um pouco ali de maternidade. Né? Essa sequência de episódios ele é um oferecimento Conecta, então a gente tem o Gustavo Freitas aqui na condução desse podcast, que ele fez um convite bem especial aí para uma turma bem bacana, que vai contribuir muito com a gente. Eu vou chamar um a um aqui para dar um oi, depois o Gustavo dá uma estendida aí nessa apresentação, e vamos para esse bate-papo que vai ser bem bacana. Agora a gente vai falar um pouquinho de pós-maternidade, né? E por isso que a gente está com os convidados aqui, o professor Genevaldo. Seja bem-vindo, professor. Agradeço pelo convite, sobretudo porque temos hoje a abordagem de um tema extremamente relevante, onde espero contribuir o máximo possível nessa discussão que tende a ser muito enriquecedora para todos. É isso aí, professor. E a gente está aqui também com o Diego. Tudo jóia, Diego? Olá, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente, né, nessa troca de conhecimento que vai agregar muito para todos que estão ouvindo e para a gente também que está participando. Muito obrigado. E a gente está aqui também com a Renata. Bem-vinda, Renata. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata. Já quero agradecer esse convite. É uma honra poder participar com vocês e espero contribuir. Tenho certeza que vai ser um bate-papo que vai agregar muito para todos nós. Turma boa que você arrumou, hein, Gustavo? É isso aí, menina. Esse podcast ele tá bem diferente, ele tem muito a cara do Genix Conecta, né? O Genix Conecta ele visa essa integração de áreas, de pessoas, e nada melhor do que esse time que está à frente desse podcast, né? A gente conseguiu reunir o ensino, a indústria, a fazenda, todos nós aqui em prol de um único objetivo, né? Que é desmamar o maior número de bezerros sadios, pesados e com muita qualidade, né? Então, o tema do nosso podcast é sobre essa questão dos cuidados pós-maternidade. Como você falou, Melina, no nosso primeiro episódio, a gente enfatizou bastante a questão do pré e pós-parto de fêmeas, desses cuidados com os bezerros ali na maternidade. E o que precisamos agora é sequenciar e trocar essa experiência de como que a gente vai obter o resultado final, como que a gente vai obter esse bezerro desmamado. E é isso aí, né? Você tem um grande objetivo aí para o pecuarista de cria, esse momento aí até desmama, né, Gustavo? Conta pra gente qual que é o fluxo de atividades, só pra gente começar a dar quicada inicial na bola aqui, qual que é esse fluxo de atividades e cuidados que a gente tem com esses animais? Bom, como a gente já tinha discutido um pouquinho, a gente tem vários cuidados que a gente tem que ter atenção ali com esses animais no manejo de pré e pós-parto. E depois disso, a gente precisa ter mais cuidado ainda. Os cuidados, eles não param. São longos meses ali de muita atenção com esses bezerros, né? Eu costumo dizer que um ponto-chave é a questão de criar uma rotina para que a gente tenha um fluxograma de atividades de fato, né? Essa rotina, ela é de extrema importância. É uma ronda, a questão de rondas frequentes nos pastos, para que a gente consiga olhar esses animais, para que a gente tenha esse olhar ao todo. Eu gosto muito de usar a palavra 360, né? Esse olhar ao animal. Quando a gente vai num pasto, a gente não simplesmente olha o bezerro por si só. A gente olha a questão de aguadas, de cercas, de estruturas. A gente tem que ter, de fato, essa visão 360. E
Quando a gente olha para o animal também, né, eu acho que fica muito claro. O animal, ele costuma dizer tudo para nós, né? Se ele está saudável, se ele está doente, se ele está com fome, se ele está com sede, por aí afora. Só que tem um ponto de atenção, né? Essa ronda, ela nem sempre é tão simples, né? A gente precisa de pessoas capacitadas, motivadas e engajadas para que possam executar essa tarefa. Eu acho que pessoas dentro do processo de cria é de grande relevância, né? Essas pessoas, elas precisam aprender a olhar o animal para que elas consigam ter essa visão de sanidade, de cuidado. E por isso que eu aposto muito na questão de capacitação, nesse treinamento do time, em calibrar o olhar dessas pessoas, né? Para que elas possam agir no momento certo. Até no Genix Conecta, um dos trabalhos nossos que a gente vem desempenhando é esse olhar para as pessoas que estão ali no campo, para que elas possam entregar o seu melhor. Nessa parte de sanidade, falando ali da ação, da rotina, da ronda, a gente tem até as cartilhas, cadernetas de campo que são desenvolvidas para ajudar esse pessoal de uma forma bem didática, bem visual, ilustrativa mesmo, porque a gente se depara com vários perfis de peões, de vaqueiros ali no dia a dia. Aqueles que sabem ler, aqueles que não sabem, né? Então, no Conecta, a gente consegue ter esse olhar para fazer a diferença mesmo. E a gente conta com o apoio de muitos parceiros. E 2 deles estão aqui presentes, que é o professor Genivaldo, que está ajudando firmemente a gente aí na elaboração dessas cadernetas. Ele tem um banco de imagens maravilhoso, fora o conhecimento técnico, né? Tem o pessoal da Ouro Fino que está ajudando muito também a elaborar esse conteúdo. Então, o que a gente puder levar de informação para criar esse fluxograma de atividades, a gente está levando para o nosso cliente. Que legal. E a gente também tá com o Diego aqui, né? E o Diego trabalha no dia a dia, né, Diego? Exatamente, acompanhando a rotina diária, tanto reprodutiva como sanitária dos animais a campo mesmo. Eu acredito que um dos principais fatores para que a gente consiga ter bons resultados, o Gustavo já explicou bastante, são investir mesmo em treinamentos, não achar que treinar a equipe uma vez vai surtir efeito para um longo período, para um longo tempo. Acredito que nós temos que investir em treinamento sempre antes da estação de parição começar, antes dos bezerros começarem a nascer. Isso é sempre importante, um treinamento anual dos cuidados sanitários que tem que ter. E o nosso papel como técnico dentro da fazenda é levar conhecimento de uma forma simples, né? Nós estamos aqui hoje como facilitadores. É pegar a informação técnica e levar a campo de uma maneira que ela seja executável e que renda bons frutos, né? Algo que eu acho muito importante é que a estação de nascimento, ela coexiste um período do ano com a estação de monta. São 2 períodos muito importantes para uma fazenda de cria, né? E muitas vezes nós esquecemos de prestar atenção no bezerro feito, como nós falamos no campo, né? Para fazer um novo bezerro. Então, acredito que nós trabalhando com um fluxograma bem detalhado, com um cronograma bem aplicável dentro da realidade de cada propriedade, eu acredito que faz muita diferença. Não adianta a gente investir em treinamento pro vaqueiro, pro capataz, se ele não tiver o mínimo de tempo possível para rodar a maternidade, para rodar os lotes, para rodar e para fazer essa ronda sanitária. Então, acredito que nós temos que agregar tudo. Olhar 360, como disse muito bem o Gustavo. É isso mesmo, fazer a gestão do tempo dele ali também. E a gente está aqui também, né? A Renata, ela representa também como a parte de consultoria técnica, né? E Renata, como que você consegue agregar, né, mais conhecimento e agregar coisas para que o cliente tenha melhores resultados dentro do trabalho que você faz aí, que você contribui aí nesse dia a dia também? Então, Melina, nosso trabalho funciona da seguinte forma. Nós fazemos visitações da fazenda frequentemente, fazemos uma análise de pontos de melhoria, de soluções que podem ser implementadas, e a gente tem um foco muito grande também na parte de capacitação da equipe. Tá? Então, nós temos todo um programa de capacitação focado para cada setor, para cria, para recria,
para a estação de monta. Nós temos vários programas, e aí a gente desenvolve o treinamento e depois continua acompanhando a equipe que foi treinada frequentemente. Para quê? Para ver se o que foi passado de informação está conseguindo ser aplicado a campo ou não, se é necessário uma reciclagem, se é necessário adequar alguma outra estratégia. Então, o nosso foco sempre é esse, tá junto ao cliente, na propriedade, tá vivendo o dia a dia da fazenda. Dessa forma, a gente consegue entender quais são as soluções que a gente consegue levar, o que a gente pode agregar de conhecimento técnico, e como o Diego pontuou, de uma forma que seja aplicável, né? Após isso, a gente faz todo o trabalho de acompanhamento da equipe e vai fazendo a manutenção de dados, de estratégias, sempre muito focado no dia a dia da fazenda. Então, o nosso trabalho ele é muito presencial. Tá? A gente trabalha dessa forma, buscando sempre incrementar em produtividade e resultado para o nosso cliente. Ah, legal, Renata. Eu estou vendo que está trazendo muito essa questão do treinamento, né, e do envolvimento da equipe. E como que você e os outros convidados também vê, assim, a resposta que vocês vão colhendo, até de forma indireta, né, às vezes é uma análise mais qualitativa que vocês vão tendo aí no contato. O que vocês conseguem ver, assim, de resposta dessa turma que vai sendo capacitada, né? Como que eles vão respondendo a isso? Então, nós temos, assim, particularmente uma resposta muito positiva e, na maioria das vezes, muito gratificante. Tá? São quase sempre pessoas que gostam muito de aprender, se esforçam muito, gostam muito dessa atenção, de estar junto com eles a campo, levando conhecimento. Então, quase sempre é muito implementado. Posso até dizer que sempre. A gente tem... são o perfil de pessoas também, né? Que a gente tem que saber entender, tem que saber fazer essa leitura. Mas, na maioria das vezes, nós temos um ótimo retorno, uma alta aplicabilidade no campo, feedbacks muito positivos de conversa com os próprios vaqueiros, a própria turma da lida, né? A gente sempre tem um retorno muito bom, e por isso que é tão importante, e eu gosto de focar tanto nessa parte. Você leva conhecimento para as pessoas e aquilo vai ficar com ela. Independente se hoje ela está na fazenda que você atende, outro dia pode estar em outra fazenda, mas todo o conhecimento que você levou vai acompanhá-lo, vai agregar, né? Vai agregar na vida profissional dessas pessoas. Não só profissional, quanto pessoal, né, Renata? Eu acho que a gente soma muito para essas pessoas mesmo. É o que você falou, às vezes as pessoas elas ficam distantes da realidade do dia a dia de uma cidade que a gente está inserido, elas ficam afastadas, assim, no meio do mato, e o que elas mais querem é atenção. E por meio desses treinamentos, dessa capacitação, a gente consegue desenvolver muitas pessoas. E isso é muito gratificante, é bem enriquecedor. E até me veio uma dúvida, professor. Às vezes, há um pouco, né, de restrição por parte dos pecuaristas com relação ao proveito dessas pesquisas que a gente desenvolve nas faculdades, como que a gente pode aplicar elas a campo, como que o meu vaqueiro vai aplicar aquilo ali a campo, né? Como que você enxerga esse cenário? Como que você faz de uma pesquisa que foi feita ali dentro da faculdade, como que você torna ela uma ferramenta importante para que haja entrega de resultados ali dentro da fazenda, por exemplo? Algo que você estudou dentro da faculdade, você desenvolveu com o seu grupo, como que você vai diminuir a taxa de mortalidade lá no campo, que demanda de N fatores, né? A gente tem vários fatores envolvidos ali. Gustavo, a universidade, ela tem 3 pilares que são fundamentais para o funcionamento adequado da instituição, né? A gente pode pensar no ensino, na pesquisa e na extensão, né? Quando eu penso no ensino, é fundamental que a gente ofereça conhecimento, ferramentas, para que os próximos profissionais de campo, digamos assim, os acadêmicos atuais, tenham qualificação para prestar um serviço de qualidade para o homem do campo, digamos assim, né? Quando a gente pensa nessa associação, nesse dueto aí da pesquisa e da extensão, se faz necessário cada vez mais que nós, acadêmicos, estejamos cada vez mais perto do homem do campo, do pecuarista,
no sentido que a gente precisa captar quais são os problemas reais vivenciados hoje dentro de uma propriedade, para que isso seja de uma forma sistemática, de uma forma experimental, testado dentro das instituições, dentro das universidades, que tem toda a estrutura laboratorial, e posteriormente levar esses resultados para ser aplicado dentro das fazendas, né? Então, quando um discente ou quando um egresso da universidade ele vai para o campo e explica para um produtor que é importante que a gente tenha, por exemplo, um colostro de boa qualidade, de boa densidade, quando ele explica, quando ele mostra que é possível avaliar a qualidade desse colostro, quando se passa informações a respeito do tempo adequado e do volume adequado de colostro que um bezerro precisa ingerir para que ele tenha uma imunidade passiva adequada, isso é transferência de conhecimento, é transferência de saber, né? Se a gente fizer um paralelo bem interessante, a gente pegar as duas grandes do campo aí, de um lado a pecuária e do outro lado a agricultura, a gente pode observar algo que nos chama a atenção, né? É muito comum entre os pecuaristas a seguinte frase, né? Se o meu avô fez assim, se o meu pai fez assim e deu certo, eu vou continuar fazendo, né? Imagina se a gente tivesse hoje algum agricultor no campo que empregasse técnicas de agricultura que o avô empregou, né? Então, a gente vê esse upgrade que tem hoje na agricultura, mas praticamente nada do que se faz hoje se fazia na década de 70, né? Hoje a agricultura ela é totalmente tecnificada, ela usa suportes muito bem fincados na ciência. Então, eu adubo em solo quando eu sei que é necessário. Quem usa sistema de irrigação é totalmente determinado de acordo com as variáveis climáticas, que vai determinar o quanto, qual o volume, quando deve fazer isso, né? A pecuária ainda existe uma certa resistência, né? Então é preciso trabalhar um pouco com isso. A gente vai numa fazenda de corte, a gente vê duas bezerras geneticamente, digamos assim, diferentes, mas morfologicamente parecidas. Eu tenho um fenótipo, às vezes, parecida, né? Uma filha de um boi mediano de monta natural, a outra filha de sêmen de boa qualidade. E na maioria das vezes o produtor que não tem anotação desses animais opta por escolher aquele que apresenta o melhor fenótipo. Então, precisamos, de uma forma geral, cada vez mais, a pecuária precisa largar um pouco desses saberes um pouco mais empíricos e empregar um pouco mais do que a ciência tem para oferecer. Se a gente fizer um paralelo entre propriedades hoje em dia que estão na vanguarda das tecnologias disponíveis, a gente vai ter uma ideia do avanço, do salto que essas propriedades têm dado em termos de manejo de rebanho, em termos de reprodução, em termos de qualidade de pastagem, em termos de genética desse plantel, então, em termos também na área que eu tenho de atuação, que são as enfermidades que podem acometer esses rebanhos, né? E a gente sabe, Gustavo, quando a gente entra na parte de enfermidades, é um ponto que eu gostaria de chamar muita atenção, que as propriedades no Brasil, se a gente pegar especificamente, pode até diminuir esse rol um pouco mais, para falar só das propriedades de corte, elas são muito diferentes, são universos diferentes. Eu posso visitar uma propriedade onde é relatado que o principal problema dentro da maternidade ou de um bezerro até o desmame é diarreia, e eu visito uma outra propriedade que já me relata que o gargalo deles para desmamar um bezerro são as pneumonias. Eu vou em outra propriedade que me relata que a tristeza parasitária ela é um fator determinante para que consiga ter uma baixa taxa de mortalidade. Então, também nós, técnicos de campo, e também os proprietários precisam saber traçar o perfil sanitário da sua propriedade. Esse copia e cola de manejo sanitário de grandes propriedades que têm dado certo, para outras, na maioria das vezes, pode significar um desperdício, um gasto financeiro
desnecessário e, às vezes, um cobertor que cobre a cabeça não cobre tão bem o pé. Então, é preciso traçar esse perfil sanitário da sua propriedade. Quem é um bom indicador das enfermidades mais importantes? Como já foi dito pelos colegas, é aquele profissional que está no dia a dia com os animais, né? Então, a peãozada que roda o gado o dia inteiro, ele é capaz de alertar o técnico: ó, meus bezerros estão apresentando muita requeima, estão apresentando muita diarreia, eu vejo os bezerros roncando, bezerros cansados, eu vejo bezerros com o olho amarelo, bezerros apáticos, com a venta seca. Esses indicativos vão fazer com que os técnicos consigam estudar e aí sim, fazendo o diagnóstico, é possível traçar um planejamento sanitário específico para aquela propriedade que certamente está fadado ao sucesso. A nossa pecuária ela é bastante múltipla, cada realidade é uma realidade. Eu aqui dentro do Genix Conecta, eu estou rodando o Brasil, conhecendo novas realidades, novas fazendas, e é incrível como cada uma é cada uma, né? A gente tem um projeto bem bacana que é o Conecta, onde a gente elabora projetos técnicos bem específicos para cada fazenda. E não existe um copia e cole, não existe. As coisas elas são personalizadas, né? Desde um atendimento, desde um treinamento, tudo tem que ser diferenciado para que a gente consiga, de fato, alcançar os melhores resultados, né? Esse ponto também que o senhor falou a respeito de que a agricultura está um pouco à frente, que ela utiliza a ciência a seu favor, também faço jus às suas palavras. A pecuária ela precisa abrir um pouco a mente ainda. Abrimos muito. Temos muitas fazendas que estão avançadas, que elas usam esses parâmetros de tecnologia. E digo mais, tecnologia nem sempre significa grandes investimentos, nem sempre significa máquina. Significa pequenas ações, digamos assim, mas ações pontuais que vão fazer resultado, né? Quantas fazendas hoje em dia, igual você deu o exemplo lá da bezerra de sêmen, bezerra de touro, que o cara seleciona via fenótipo. Quantas fazendas não conseguem mensurar isso? Se é simplesmente um fruto de IATF ou um fruto de monta a campo ali, né? E dados hoje em dia são muito importantes, tanto na questão da gestão de fazenda, de processos, e até mesmo na questão sanitária, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, né? Eu acho que a informação ela é a base de tudo hoje em dia. Gustavo, e tem um ponto que ele é fundamental, né? Que muitas das medidas que a gente adota numa propriedade, elas são no mundo do simples, né? São simplórias e trazem resultados muito, muito positivos. A questão de tudo, muitas das vezes, é que a gente tenha aceitação nesses processos, né? Eu visito propriedades hoje e tenho muita propriedade para dizer para vocês que isso é verídico, que tem plantel de 5, 6 mil matrizes, fazem em torno de 10, 8 mil IATFs por ano, e os bezerros não são identificados, eles ainda são selecionados por fenótipo. Ah, professor, mas isso ocorre porque existe uma grande dificuldade em identificar esses animais? Não, simplesmente por aceitação do proprietário, que ainda acredita que isso não seja uma prioridade, não seja um manejo necessário. Aí é onde eu acredito que entra o empirismo, onde eu ainda acredito que entra essa questão de que no passado não se fazia necessário, porque hoje eu preciso aplicar esses mecanismos. Será se eu não tenho capacidade de colocar as minhas bezerras no curral e selecionar aquelas que são as melhores? Eu sempre fiz isso e fica muito difícil quando você fala para um gerente de fazenda, quando você fala para um proprietário que ele não tem toda essa capacidade, porque eu consigo olhar o que tem fora, mas o que tem dentro eu ainda não tenho esse poder. Então eu preciso ter um caderninho, preciso ter um computador, preciso ter um tablet que vai me oferecer essa informação. Sim, exatamente. Um outro exemplo bem clássico, por exemplo, manejo de 90 dias, 120 dias. Quantas fazendas não realizam esse manejo?
Um manejo que eu costumo dizer que é aquele manejo intermediário de extrema importância para o bezerro, né? Não só para o bezerro, mas para a fazenda. Vamos pensar na parte de gestão da fazenda. Manejo de 90 dias. Por que eu acho de extrema importância? É o momento que eu tenho para fazer a pesagem daqueles animais, para fazer o acompanhamento, para eu olhar para aquele animal de fato, ver se a sanidade está em dia. Ao realizar essa pesagem, eu tenho noção do GMD daquele animal, se eu vou atingir o meu peso meta, se eu vou conseguir desmamar aquele bezerro ali no peso previsto. Se eu não vou conseguir, quais ações que eu posso tomar no meio do caminho, né? Outro ponto de extrema importância do manejo de 90 dias, seleção de matrizes. É nesse momento que eu consigo detectar quais são as minhas melhores vacas, quais são as minhas melhores mães ali. Afinal de contas, nessa etapa dos 90 dias, o bezerro ainda é quase que totalmente dependente da mãe, pouco dependente do ambiente, né? Muitas pessoas utilizam a desmama como parâmetro para verificar qual a minha melhor matriz. Mas já parou para pensar que os 90 dias, 120 dias também é um excelente parâmetro? Sem falar na questão de sanidade também, que o manejo de 90 dias é naquele time certo ali que eu tenho que intervir ali, vamos lá, imunidade passiva passada via colostro, ali no nascimento até esses meados dos 90 dias, e depois dos 90 dias eu preciso agir. Qual medicação que eu preciso aplicar? Qual o melhor programa sanitário para aqueles bezerros, para que eu consiga o quê? Desmamar mais bezerros. E, vamos lá, ninguém melhor que a Renata, que você, professor, para poder falar um pouquinho sobre essa questão do manejo de 90 dias, essa programação sanitária, que vocês recomendam em fazer de medicamento, na questão de sanidade, como que a gente pode construir essa identidade imunológica desse animal, esse RG, né, Renata? O que você pode contribuir com a gente sobre isso? Bom, sobre identidade imunológica, né, Gustavo? A Aurofina, ela vem trabalhando essa metodologia didática pensando da seguinte forma: não existe receita pronta, né? Nós não temos uma receita de bolo para trabalhar todos os animais. Então, o que é muito importante, como o professor já pontuou, a gente precisa entender cada idade, cada perfil de propriedade para montar para cada categoria a programação sanitária ideal. E com a execução, associando o tempo certo com a execução correta de uma programação sanitária bem feita, nós vamos chegar a construir uma identidade imunológica ideal. Identidade imunológica que seja satisfatória, né? Nós vamos construir animais imunologicamente mais competentes, né? Pensando, já que você pontuou de manejo de 90 dias, 120 dias, é importante, até o professor pode me ajudar nesse ponto, a gente sempre lembrar que a partir dos 90 dias, a imunidade que vem do colostro, ela começa a acabar, ela está acabando. Então, a gente precisa tomar uma atitude. Pensando em quê? Vacinação e reforço para imunização contra as principais doenças, raiva, clostridiose. Pensando em fêmeas, brucelose, de 3 a 8 meses. A gente precisa entrar também com uma atitude pensando em prevenção e desverminação, né? Pensando em verminoses, em carrapatos. Então, até se o professor quiser acrescentar, mas eu acredito que o foco é esse, é a gente trabalhar em cima de cada categoria para montar essa identidade do animal, com toda uma construção. Existem vários formatos, como se fosse calendário sanitário, né? Mas eu acredito que a gente consegue ser muito mais assertivo olhando cada categoria e cada propriedade individualmente. O que a gente mais encontra nas fazendas quando a gente vai visitar é o calendário sanitário, vamos lá, das indústrias colado na parede. Mas será que essa indústria, ela de fato fez um diagnóstico, ela entendeu a realidade da fazenda para fazer a diferença? Né? Esse é um ponto de grande atenção. Perfeito, Gustavo, Renata, concordo e vou partir do parâmetro que vocês jogaram na minha mão, né? Essa questão ter uma avaliação fidedigna dessa propriedade, em termos de quais são
as patologias, quais são as enfermidades que são mais relevantes dentro dessa propriedade especificamente. E um outro ponto também muito importante, Gustavo, é qual é o poder de manejo dessa propriedade para realizar todas as abordagens necessárias. Então, tem propriedades que eles têm um poder de ronda muito interessante. Vou citar um exemplo para vocês. Um exemplo de ocorrência de casos de pneumonias em bezerros de sequestro, ou um exemplo de casos de pneumonia de bezerros de apartação precoce, com 5, 6 meses, por exemplo. A gente tem lotes muito grandes de animais que é possível ter casos de pneumonia numa escala muito elevada. Existe a possibilidade da gente fazer tratamento metafilático? Sim. Tratamento metafilático ele vai ter um valor agregado muito maior? Sim, principalmente se eu utilizar produtos em dose única. Mas utilizar produtos com 2, 3 doses é muito trabalhoso. Existe a possibilidade da gente fazer rondas, identificando os animais quase que individualmente, realizando tratamentos específicos nesses animais? Sim, também. Então, isso é de propriedade para propriedade. Pode ser que eu tenha uma propriedade que ela tenha lá 400, 500 bezerros e ela tope, ela esteja favorável a medicar todos esses animais. Pode ser que eu tenha uma outra propriedade que ela fale, não, ficou muito caro, não tem condição de fazer esse medicamento em todos, vamos fazer rondas diariamente para que a gente possa identificar. Então, isso tudo é importante. Agora, o que eu acho e o que eu acredito ser fundamental, isso vale principalmente para o técnico que está dentro da fazenda e para aqueles parceiros, né, ou de empresa ou prestadores de consultorias, né, que estabeleça o que a gente chama de calendário sanitário, mas que ele seja estratégico. Eu não posso ficar o tempo inteiro apagando incêndio. Então, morreu um bezerro de raiva, vamos fazer raiva em todo mundo. Morreu um bezerro... E o pior ainda, quando entra o tal do suspeito. Morreu um bezerro e está muito inchado. Acredito que é clostridiose. Vamos fazer vacina em todo mundo. Morreu um bezerro e ele está com a região do posterior com fezes enegrecidas. Eu acredito que por exemplo, heimeliose, vamos fazer metafilaxia em todo mundo. Então, a propriedade, ela convive com essa desordem de estar o tempo todo tentando decidir o que vai fazer com esses casos, que muitas das vezes o diagnóstico é bem superficial, né? Então, é muito complexo resolver problemas desse jeito. A gente sabe que existem aquelas enfermidades que a gente tem vacinações e que tem um calendário proposto e que a gente, graças a Deus, não precisa fazer praticamente nada. Eu tenho um calendário que ele é maravilhoso para a raiva, eu tenho um calendário que ele é pronto para as clostridioses, eu tenho um calendário que ele é pronto para a brucelose. Então, eu considero quase que inadmissível a gente ter problemas em grande escala, porque pequena eu sempre vou ter, com raiva e com clostridiose. A gente tem vacinas de boa qualidade e tem um calendário no mercado. Agora, problemas como, por exemplo, diarreias, pneumonias, são doenças importantes. A própria tristeza parasitária, o que eu vou fazer com elas? Eu preciso primeiro trabalhar com diagnóstico. Realmente eu tenho tristeza? Realmente a gente tem quadros de pneumonia nessa fazenda? Essas pneumonias são bacterianas, são virais? Qual é a etiologia dela? Como é que eu vou entrar com tratamento se eu não sei qual é a origem, qual é a causa, qual é o fator de risco dentro dessa propriedade? Eu vou em uma propriedade que eu tenho bezerros num sistema extremamente estressante, lotes que foram juntados recentemente, animais que estão, às vezes, não é incomum a gente usar isso, mas animais que passam sede, animais que bebem água de má qualidade, isso tudo é um fator que pode ser predisponente. Muitas das vezes, o tratamento ele é menos eficiente do que a solução de um problema como esse, né? Então, precisamos diagnosticar, catalogar e montar calendário sanitário. Eu não posso, a partir do momento que a minha bezerrada caiu no chão, eu vou começar a decidir, através do Google ou através de um consultor, qual protocolo eu vou utilizar para diarreia, porque eu estou tendo problemas de diarreia. Eu deveria ter decidido isso antes. Agora eu só vou implementar aquilo que já foi estudado, avaliado pela propriedade e com seus colaboradores. Exatamente.
essa questão do calendário sanitário estratégico, né, como vocês falaram, é algo muito importante. E é algo que não é tão simples de ser executável dentro da maior parte das fazendas do Brasil. Eu acho que o Diego, ele pode contribuir muito com a gente nesse ponto. Ele participou de grandes projetos de cria aí pelo Brasil, como veterinário, nessa parte de produção e sanidade. Fala um pouquinho aí pra gente, Diego, a respeito de como que você lidava para tentar ao máximo colocar aquele planejamento estratégico da sanidade em dia ali, né? O que você vê de importância de fato nisso? Certo, então, Gustavo, eu acredito, vendo a campo, que quanto mais a gente individualiza o animal, melhor o resultado do rebanho como um todo. Então, como a gente consegue ter um olhar mais crítico sobre cada indivíduo do mesmo lote, porque é muito bom a gente falar, diarreia, pneumonia, geralmente no campo vem no lote, e se tiver problema vai ter todos juntos e vai do olhar técnico, do olhar do vaqueiro, para conseguir identificar. Algo que pode ajudar muito, na maioria das vezes das fazendas de cria que tem a estação de monta, é conciliar manejos. Isso você consegue pegar a bezerrada no curral com várias idades diferentes e conseguir dar um olhar crítico nesse caso. Por exemplo, as vacas, depois do parto, elas vêm a ser implantadas com 30 dias depois do parto. Elas vêm no curral, os bezerros estão com idade média de 30 dias aproximadamente. Então, é uma chance ali de você estar passando bezerro por bezerro, se preciso, para ter um olhar melhor. Porque ver no campo é mais complicado às vezes, mas dentro do curral fica mais fácil. Outras estratégias é quando chega a época do DG também, inseminação, todo manejo que for fazer nas vacas, os bezerros vêm para o curral. Então, conseguindo conciliar esses manejos é muito importante. E nunca esquecer, é claro, também das rondas sanitárias. Rodar o pasto mesmo, olhar bezerro, animal por animal, identificar, deixar o medicamento ali do lado, ter um arsenal bom de medicamentos também, que consiga, muitas vezes, acabar com a maioria das doenças que são mais comuns. Eu acho que é de extrema importância também. Diego, uma outra pergunta que eu queria te fazer, na sua experiência, do que mais morriam bezerros? Quais as maiores causas mortes que você enxerga dentro de uma fazenda de cria hoje em dia? Onfaloflebite disparado. E é algo que é muito interessante, porque é algo que vai do cuidado nosso mesmo. Do cuidado de ir lá, como a gente fala popularmente, a campo, curar o umbigo mesmo, faz total diferença. E não só diferença para a mortalidade também, mas para o peso que esses animais são desmamados. O desenvolvimento desses animais é afetado, é incomparável. O animal que teve problema de umbigo e o animal que não teve, quando você vê os dois da desmama, é brutal. A diferença do animal que teve seu desenvolvimento normal, saudável, e o que teve onfaloflebite. Acontece bastante, porque é um cuidado nosso, e muitas vezes não é culpa do cara que está no campo. Muitas vezes é o calendário nosso que é apertado, nós exigimos muito e não damos tempo para ele conseguir rodar, fazer tudo que é importante que nós estamos falando aqui. Então, acredito que o planejamento e o calendário, eles são extremamente importantes para que a gente consiga mesmo ter uma efetiva redução nos índices de mortalidade e também no ganho de desenvolvimento desses animais. Aproveitar o gancho do Diego, porque essa semana eu participei de algumas discussões bem densas em relação às flebites e onfaloflebites, né? E eu tive numa fazenda que tem uma estação de nascimento de 110, 105 dias aproximadamente, e tem uma área de 8.000 hectares, né, para aparição de 5.000 vacas, e tem, ao todo, hoje, 5 funcionários para rodar no campo, para olhar isso. Então, é uma situação muito interessante, porque assim, e foi até uma proposta que numa reunião um funcionário da fazenda fez para que eles trabalhassem. Eles propuseram, obviamente, recebendo tudo de acordo, hora extra e tudo mais, né? Mas para que eles trabalhassem também o sábado o dia inteiro e o domingo o dia inteiro durante a estação de nascimento, né? E é muito interessante quando a gente estabelece essa mesma discussão que a gente está fazendo aqui, a gente estabelece com outros profissionais, por exemplo, que trabalham com leite,
que eles não entendem como que pode curar um umbigo mal curado, se já existe um protocolo muito fácil, né? Eles não entendem como que um peão, por exemplo, cura um umbigo de um bezerro que já tem 24 horas de vida, né? E é só mesmo quem vivencia esse manejo, quando você está aí o tempo inteiro, né, que entende que o bezerro nasceu domingo, de tarde, depois do almoço, e na verdade eu vou rodar essas fazendas, às vezes vai rodar na segunda-feira, dependendo da hora que você chega no pasto que dá esse bezerro, ele já está com um estágio muito avançado, que já deveria ter curado o umbigo, não curou, mesmo pelo manejo da fazenda, e às vezes eu tenho que ter protocolos diferentes para isso. A gente tem bezerros que cura 6 horas após o nascimento, com 12 horas, com 24 horas. Então são bezerros diferentes. E concordo plenamente quando você disse que o problema desse bezerro não é só a onfaloflebite, né? Aqui é muito comum a gente ter bezerros que têm abscesso hepático, bezerros que têm lesões articulares, bezerros que têm animais adultos, né, que depois vêm a ter morte súbita se a gente conseguir diagnosticar o que aconteceu. Então, o gargalo ele é muito superior a simplesmente a gente resumir na onfaloflebite, né? Exatamente, professor, mas na maioria dos casos onde nós vemos, principalmente a campo, esses problemas são oriundos da onfaloflebite, né? A sepse articular, os abscessos hepáticos, e assim, como o senhor disse também, nos protocolos de cura de umbigo, muitas vezes nós não conseguimos, não é nem por questão de não trabalhar no sábado, no domingo, mas o gado para pasto, né? Temos o local da maternidade, mas geralmente a gente não consegue pegar bezerro por bezerro. A gente está falando daquilo, no meu caso, de uma fazenda de 14 mil vacas para parir. A gente não consegue pegar bezerro por bezerro para curar onde que eles nascem, sabe? Então nós temos que levá-los, encaminhá-los para a remanga da maternidade. É muito comum. E um animal que não consegue andar, que a gente fala no modo do campo mesmo, o animal que está muito molinho, geralmente ele fica para trás, entendeu? Então, geralmente, aqui nós conseguimos curar com 12 a 24 horas depois do nascimento. Dependendo da estação do ano, não tem grandes problemas, se tiver pouco barro, pouca umidade. Mas quando ela aumenta, esse tempo tende a ser menor, para a gente conseguir curar um pouco mais rápido. E a gente vê que faz muita diferença mesmo. Menina, no primeiro episódio do nosso podcast, né, a gente falou muito sobre a questão de umbigo, se você se lembra. Acho que foi o tema que a gente mais debateu, justamente pela grande importância. E eu acabei de receber uma notícia aqui no meu celular, que o participante do nosso primeiro podcast, o Ingo Melo, ele está em contato com a Renata, que está inclusive junto com ela nesse momento. Vamos trazer ele para dentro do nosso bate-papo, que eu acho que ele tem muito para agregar também com essa questão. E aí, tudo bom? Oi, Igor. Olha ele de novo. Bem que ele falou que ia voltar, hein, Gustavo? Estou aqui com a Renata, nós estamos participando junto aqui. E está sendo muito gostoso ouvir o professor, ouvir o Diego. Um abraço aí, professor, abraço, Diego também. Abraço aí para todos, né, que estão no evento. Então, fico muito feliz. E estou aqui, se vocês precisarem de mim para algum comentário. Eu sou fã de carteirinha da maternidade, estudo mesmo. E estou toda semana colocando a mão no umbigo, curando bezerro, mexendo com bezerro. Então, isso é muito bom. Bom demais. E, sem dúvida, você sempre agrega muito por onde passa, né? Até, se puder complementar, estava até levantando aqui, o Diego comentou de dimensões, né, na nossa região aqui, são rebanhos muito grandes, com muitos nascimentos todos os dias, então acaba que a gente sempre retorna nessa parte da capacitação, não só de pessoas que não são de dentro da fazenda, que vão de fora prestar uma assistência técnica, mas também dos técnicos que são internos da fazenda. Cada colaborador da equipe, ele tem uma dificuldade grande de estar presente numa remanga de maternidade, de fazer a ronda de uma maternidade, são grandes, são muitos animais. Então, por que é tão importante que ele esteja afiado com as premissas de diagnóstico, de tratamento? Porque aquele tempo dele é muito valioso, e quanto mais assertivo ele for, menor vai ser o resultado. É isso aí, Renata. Gente, para finalizar nosso podcast, e aproveitando a presença ilustre do nosso amigo Ingo, juntamente com o professor Genevaldo, lista para gente
as principais doenças que a gente tem ali desde o manejo de maternidade até a desmama, para que os nossos ouvintes eles fiquem atentos quanto a isso, busquem ajuda e possam, de fato, diminuir as questões de mortalidade dentro da porteira. Perfeito, Gustavo. Acho que vai ser ótimo, porque o Ingo vai poder dar uma colaboração bem construtiva nessa parte, que ele tem um know-how muito grande, né? E o Diego também, que está vivenciando isso diariamente aí, pode nos auxiliar. Essa parte do bezerro, Diego, digamos assim, a gente pode estratificar esse animal nos primeiros 10 dias de vida, até os 3 meses, e posteriormente, dos 3 meses até a desmama. A gente tem algumas enfermidades que, digamos assim, elas são mais clássicas de acontecer. Pensa nas flebites e onfaloflebites, nos quadros de diarreia, nas doenças respiratórias, na tristeza parasitária, dando uma ênfase maior na anaplasmose, né? Quando a gente pensa em todas essas enfermidades, nesse pequeno grupo que eu citei, obviamente que um bezerro com idade inferior a 3 meses, a 4 meses, né? Tem uma probabilidade muito grande de desenvolver. Então, é necessário que o cuidador, que o peão, ou que o gestor e que o proprietário tenha estratégias específicas para isso, né? Como o Diego mesmo comentou, na propriedade que ele presta serviço, tem um manejo específico para a cura do umbigo. Então, os animais são levados diretamente para uma determinada área onde isso é feito, né? A gente tem outro manejo específico para, por exemplo, o diagnóstico dos quadros de diarreia. Diego citou um bom exemplo, aproveitar esses manejos que as vacas vão no curral, ou que seja para colocar implante de 30 dias, ou que seja para dar toque, ou que seja para inseminar esses animais. Eu posso utilizar muito bem esses manejos para detectar, por exemplo, a ocorrência, sobretudo se eu tiver essa oportunidade, o início de casos de diarreia, o início de casos, por exemplo, de doenças respiratórias, porque isso pode me dar uma excelente oportunidade para a tomada de decisão. Espera aí, é importante decidir, eu vou tratar um animal, eu vou tratar um indivíduo, eu vou optar por tratamentos metafiláticos, como, por exemplo, nos casos da diarreia, sobretudo se for diarreia causada, por exemplo, por hemeriose. Nos casos de surto de pneumonia, que hoje a gente tem protocolos extremamente satisfatórios, né, que traz muito bons resultados. A detecção de ocorrência de tristezas parasitárias, né, como eu disse mais uma vez, levantando aí a bola da anaplasmose. Então, eu tenho que aproveitar esses momentos específicos para que eu possa fazer diagnóstico e optar pelo tratamento coletivo ou tratamento individual, tendo um respaldo muito grande no imenso prejuízo que as doenças subclínicas podem causar, tá? Queria uma colaboração do Ingo, da Renata e do Diego em relação a esse ponto, que acredito que eles têm muito a colaborar. É isso mesmo, professor. Acho que o professor brifou bem, né? Nós temos ali nas primeiras semanas de vida um desafio muito grande para um bezerro que sai do útero sem proteção, né? Então ele depende muito do colostro. O colostro, a gente pode fracionar ele, dizemos assim, em relação ao perfil de proteção. Algumas doenças o colostro é capaz de proteger apenas nas 2 primeiras semanas, outras ele consegue proteger por um pouquinho mais, mas de fato é que chega ali nos 90 dias, como a Renata falou, acabou isso tudo. Então esse bezerro precisa do nosso apoio, precisa do apoio da equipe da fazenda para a construção da imunidade sanitária do rebanho, para a identidade. Criar a identidade é criada na cria e na recria. Então, a Ourofino vem em cima dessa temática, né? Identidade imunológica do rebanho, identidade sanitária do rebanho, é criada através de uma boa programação sanitária. E pode ter a participação de diferentes tipos de calendário sanitário, como vocês falaram aqui. Então, as primeiras semanas de vida, professor, a gente sabe que as diarreias virais bacterianas, seguindo depois pela criptosporídeo e depois a hemeriose. Aí a gente chega numa idade que o bezerro já se adaptou a tudo isso, diminui as frequências dessas doenças e a gente começa então a criar, através das vacinações, essa identidade. Então, vacina de clostridium, vacina de raiva, né? E aí vem as soluções da Ourofino para isso,
tem outros colegas também que têm outras soluções, né? Temos aí um protocolo de nascimento preventivo para hemeriose naquelas fazendas com alto desafio. Então, ali junto da queima de umbigo, a gente traz ali o isocox, né, o toltrazuril, para prevenção dessas diarreias. Enfim, uma série de práticas sanitárias conforme o desafio da fazenda, conforme o nível de tecnologia que essa fazenda emprega, para a gente entregar um bezerro ali na cria para desmama. Foram 16 meses, 18 meses para a gente poder entregar um animal sadio, mais pesado. O Diego falou, ó, Omphaloflebite, né, Diego? Importantíssimo, afeta o ganho de peso, afeta o peso da desmama e vai afetar o principal indicador, que é a quilogramas de bezerro por vaca exposta. Então, é importantíssimo esse cuidado. Não vou me estender muito aqui, né? Senão a gente gosta de falar e não vai parar mais, né, professor? Precisamos andar uma semana junto aí, fazer um bate-papo. Já pensou, ó, juntar eu, o Gustavo, você, o Diego, a Renata trazendo as fazendas, o Diego também. Fica um negócio muito bacana. A gente não vai... Coloca à disposição. Né? Eu Então, tenho muito boa para falar aqui e fica para as próximas oportunidades também, fica para o nosso contato pessoal. Então é isso. Os cuidados para que tenha uma propriedade, uma fazenda, para entregar animais saudáveis para virar alimento, né, ou para virar matriz, começam na cria e o Gustavo está aí para falar disso. Vamos tentar finalizar aqui. Vamos, mas é só o começo, né, Melina? Esse episódio está É sendo só o finalizado, mas logo mais vem o próximo. Próximo episódio a gente vai focar bastante na questão de nutrição desses bezerros. A gente veio nessa caminhada da sanidade, mas também a gente tem que dar essa atenção à nutrição, né? Então, próximo episódio vai ser nutrição dos 0 a 8 meses para os bezerros. Bom, eu vou agradecer aqui a participação dos nossos convidados iniciais e do Ingo também, que apareceu aqui. Muito bom para acrescentar ainda mais aqui. Bom, Diego, vou pedir de novo para você dar só uma palavra final aqui e te agradecer pela participação. eu que agradeço pelo convite, agradeço pela troca de experiências, né? Foi um bate-papo muito legal, onde eu espero ter podido ajudar bastante e saio mais completo dessa conversa. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigada, Diego. Renata, você tem aí de mensagem final para gente? Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Agradecer muito Gustavo e Diego, que são grandes amigos já. Professor e Melina, muito obrigado. Professor, aprendi muito com todos vocês hoje e acredito que é isso. Cada bate-papo desse, a gente conseguir levar mais um pouquinho de conhecimento, melhorar um pouquinho. Cada dia a gente vai construindo uma evolução que vai se tornar bem visual em breve, assim. Então, acredito que vai ser de grande valia todo esse bate-papo aqui para quem participar com a gente. Obrigado, gente. Obrigada, Renata. Muito obrigada pela sua participação. Professor Ginevaldo. Agradeço pelo convite. Esses podcasts são oportunidades muito boas para que a gente possa trocar experiência com pessoas que estão tão longe e às vezes numa realidade tão diferente da gente, né? Que pode mostrar, trazer informações muito valiosas. E o que eu deixo de mensagem final é: conheça os seus problemas individuais para que você possa planejar, tá? A partir desse momento, a tendência é que se obtenha bons resultados. Espero que em novos podcasts ou em novos bate-papos tenha oportunidade novamente de conversar com Gustavo, Melina, Renata e Diego. Muito bom. Obrigada, professor. Obrigada mesmo pela sua contribuição. Gustavo, conectando bastante gente hoje, né? Eu tô, assim, admirado o quanto que tudo isso que a gente fez até agora é Genix Conecta, é interação, é conexão, é conhecimento, é tudo que a gente preza e busca dentro do nosso projeto, né, Melina? É isso aí, gente. Muito obrigada aí pela participação, muito obrigada por todo mundo que acompanhou a gente aí nesse podcast. Logo mais tem mais um episódio aí dessa série do Oferecimento Conecta, então fiquem de olho, logo a gente se encontra de novo. Obrigadão, gente, até a próxima. Esse é o 8º episódio da 2ª temporada do Genix no Trecho. Nós estamos no Spotify e no YouTube. Ative as notificações e fique sabendo em primeira mão dos novos episódios. Acompanhe a gente também nas redes sociais, @Genix Brasil. E venha viver a sua melhor Genix Experience na Central Genix Uberaba, que fica na BR 050, quilômetro 158.